Imagine por um instante que existe um ensinamento oculto, transmitido por Jesus, capaz de romper de uma só vez as correntes invisíveis que moldam cada escolha sua, cada pensamento, cada emoção. Algo tão profundo que a maioria das pessoas repete diariamente sem sequer suspeitar do poder que invoca. Um conhecimento tão revolucionário que foi sistematicamente apagado dos registros oficiais, a ponto de provocar verdadeiro terror em forças que preferem permanecer nas sombras. Em meados de 1945, um agricultor egípcio chamado Mohammed Ali fez uma descoberta extraordinária nas proximidades de Nag Hammadi. Entre os artefatos enterrados havia 3 livros preservados por mais de 1.600 anos, contendo as palavras originais de Jesus Cristo, sem cortes, sem edições, sem a interferência das instituições que moldaram o cristianismo como o conhecemos. A primeira frase traduzida desses manuscritos dizia: "Estas são as palavras secretas que Jesus, o vivo, pronunciou." Por que razão esses escritos foram escondidos? Por que a igreja primitiva tentou destruí-los com tanto afinco? E por que bilhões de pessoas nunca ouviram falar da monada, a chave para a verdadeira liberdade espiritual? Nos próximos instantes, você compreenderá o que é a monada e por que ela representa sua conexão direta com a fonte primordial da existência. Descobrirá quem são os arcontes e de que maneira eles manipulam sua energia vital. Aprenderá sobre o quebrar, o método ensinado por Jesus para romper esse controle. E conhecerá as 5 práticas que as estruturas de poder jamais desejariam que você dominasse. Mas antes, é preciso encarar uma verdade incômoda. Já se perguntou por que o cristianismo institucionalizado enfatiza obsessivamente o sofrimento? Por que a crucificação se tornou seu símbolo central? Por que conceitos como dor, culpa e sacrifício são repetidos incessantemente, como se fossem virtudes a serem cultuadas? No século IV, quando o imperador Constantino oficializou o cristianismo como religião do Império Romano, algo surpreendente ocorreu. Os bispos cristãos, agora detentores de poder político, iniciaram uma campanha implacável contra qualquer doutrina que divergisse da versão oficial. Textos foram queimados, evangelhos proibidos, ensinamentos suprimidos. Em 367 d.C., o bispo Atanásio de Alexandria condenou formalmente o uso de evangelhos não canônicos. Foi nessa época que monges do mosteiro de São Pacomio esconderam os livros proibidos no deserto, onde permaneceram ocultos por mais de 1 milênio e meio. Quando os manuscritos de Nag Hammadi foram finalmente traduzidos, estudiosos ficaram perplexos. Elaine Pagels, historiadora da religião em Princeton, documentou que o Jesus retratado nesses textos não pregava submissão, sofrimento ou a necessidade de intermediários para alcançar Deus. Pelo contrário, ensinava exatamente o oposto. No Evangelho de Tomé, por exemplo, Jesus afirma: "Se manifestarem o que têm dentro de si, isso os salvará. Se não manifestarem, isso os destruirá." Ou seja, a salvação não depende de igrejas, rituais ou autoridades externas, mas daquilo que já reside em você. E aqui surge uma questão perturbadora. Nos textos recém-descobertos, Jesus explica que o mundo material foi criado por um demiurgo, um Deus inferior e ignorante, que se acredita o ser supremo. Esse demiurgo e seus arcontes, governantes cósmicos, moldaram a realidade física como uma prisão, capturando centelhas divinas e mantendo-as aprisionadas em ciclos de sofrimento, reencarnação e ignorância. Reflita por um momento. Se você é uma faísca do divino aprisionada na matéria, qual seria a estratégia perfeita de controle? Fazer com que você adore o próprio sistema que o aprisiona. Celebrar o sofrimento como algo purificador. Buscar salvação por meio de figuras de autoridade que, na verdade, servem aos mesmos controladores. Coincidência? Não existe coincidência. Então, afinal, qual foi o verdadeiro propósito da mensagem de Jesus? Vamos ao cerne da questão: a monada. A palavra vem do grego monais, que significa unidade. Nos textos gnósticos, ela é descrita como uno, a profundidade conhecida como bistos, o abismo primordial, a fonte inefável de toda existência. Não se trata do Deus do Antigo Testamento, que os gnósticos identificavam como o demiurgo, mas da origem transcendente de tudo que existe. E aqui reside o segredo que foi cuidadosamente apagado da história: você carrega uma centelha dessa monada dentro de si.
Você não é uma criatura subordinada, condenada a rastejar em culpa e arrependimento. Você é uma monada individualizada, uma faísca divina operando em forma humana. O conceito aparece em Platão, nos Pitagóricos, em Giordano Bruno e em Leibniz, sempre representando a substância simples e indivisível que compõe o universo. Monôimo, um gnóstico do século II, descreveu a monada como algo que, embora indivisível, é ao mesmo tempo composto e divisível, abrangendo todas as coisas. Está começando a entender? A monada é simultaneamente a totalidade do divino e a individualidade de cada ser consciente. Você é, ao mesmo tempo, um com a fonte e uma expressão única dela. Mas se você é divino, por que não sente isso? A resposta está nos arcontes. Nos textos gnósticos, eles são descritos como seres que governam 7 esferas celestiais, associadas aos 7 planetas conhecidos na antiguidade. O primeiro, Saklas, ligado a Saturno, é representado com rosto de leão. Depois vem Aldabaoth, associado a Júpiter, Sabaoth, a Marte, Adonaios, ao Sol, Astafaios, a Vênus, Eloaios, a Mercúrio, e Oraios, a Lua. Qual é o papel deles? Impedir que as almas escapem do reino material. Como fazem isso? Primeiro, por meio do controle mental, alimentando medo, desejo e ignorância. Segundo, pelos ciclos de reencarnação, mantendo as pessoas presas em laços de nascimento, morte e sofrimento. Terceiro, pela colheita energética, absorvendo emoções negativas como raiva, tristeza e terror. E quarto, pela manipulação religiosa, ensinando uma divindade falsa disfarçada de Deus, em vez da verdadeira monada. John Lash, pesquisador contemporâneo do gnosticismo, propõe que os arcontes podem ser entidades não físicas ou até mesmo extraterrestres que manipulam a humanidade. O filme Matrix apresenta uma cosmologia surpreendentemente semelhante à gnóstica. A realidade percebida é uma ilusão criada por forças opressoras invisíveis. Mas, seja simbólico ou literal, o que importa é que os arcontes representam sistemas de controle que impedem o acesso ao seu poder monádico. Pense nos rituais religiosos sincronizados globalmente, milhões de pessoas rezando ao mesmo tempo, bilhões assistindo a eventos traumáticos, guerras, tragédias. Massas inteiras focadas em medo, culpa e submissão. Isso não é adoração à fonte divina, mas geração coletiva de energia emocional. Para onde essa energia é direcionada? E se os rituais religiosos tradicionais forem, na verdade, mecanismos de alimentação dos arcontes? Vamos analisar os dados. Cerca de 2,4 bilhões de cristãos no mundo praticam rituais centrados no sofrimento, sacrifício e submissão. Estudos da Universidade da Pensilvânia, realizados em 2001, demonstraram que práticas religiosas convencionais ativam áreas cerebrais associadas à submissão a autoridades externas. Já o Journal of Cognitive Neuroscience, em 2004, revelou que a meditação focada aumenta a atividade no córtex pré-frontal, região ligada à autonomia e à tomada de decisões. No entanto, quando você estabelece uma conexão direta com a fonte, como Jesus ensinou nos textos de Nag Hammadi, seu cérebro passa por transformações profundas, expansão da consciência, aprimoramento da memória, redução da atividade da amígdala, responsável pelo medo e pela ansiedade, e fortalecimento das capacidades cognitivas. Sua essência monádica, mais energia vital é drenada pelos sistemas de controle. Cada dia sem reconhecer sua natureza divina é um dia em que os arcontes reforçam suas correntes invisíveis, não com correntes de ferro, mas com correntes de medo, culpa e dependência externa. Imagine seu cérebro como um jardim. As instituições, as doutrinas e os ciclos arcontícos são como ervas daninhas que sufocam as flores da sua consciência. A meditação monádica, o reconhecimento da centelha divina e a prática da gnose são como a luz do sol e a água que permitem que as sementes da soberania floresçam. Estudos em neuroplasticidade, como os publicados no Proceedings of the National Academy of Sciences, mostram que práticas contemplativas não apenas fortalecem áreas cerebrais associadas à atenção e à regulação emocional, mas também enfraquecem os padrões neurais ligados à ruminação e à submissão automática. Em outras palavras, você não está apenas mudando sua mente, está reescrevendo o código-fonte da sua percepção. Mas aqui está o detalhe crucial:
Os arcontes não agem apenas no nível individual. Eles operam em camadas, como um sistema de controle em rede. No nível micro, eles exploram suas feridas emocionais, o trauma da infância, a vergonha internalizada, a sensação de inadequação. No nível macro, eles manipulam narrativas coletivas, a ideia de que você precisa de salvação externa, de que o sofrimento é virtuoso, de que a dúvida é pecado. E no nível cósmico, eles distorcem a própria percepção da realidade, fazendo você acreditar que o divino está separado de você, que a luz está lá fora, em templos, em líderes ou em recompensas pós-morte. Jesus, nos textos de Nag Hammadi, desmonta essa ilusão com uma simplicidade devastadora. No Evangelho de Tomé, ele diz: o reino está dentro de vós e também fora de vós. Quando vos conhecerdes, sereis conhecidos e sabereis que sois os filhos do Pai vivo. Não há intermediários. Não há hierarquias. Não há necessidade de permissão. A conexão com a monada é inata. Como o fogo é inato ao fósforo, basta arriscá-lo para que a chama se acenda. Agora, pense nos sistemas que se beneficiam da sua desconexão. As religiões institucionalizadas, que transformam a espiritualidade em um produto de consumo, vendendo salvação em troca de obediência e dízimos. Os governos, que preferem cidadãos dóceis, prontos a seguir ordens sem questionar. As corporações, que lucram com a sua sensação de vazio, oferecendo soluções externas, compras, entretenimento, substâncias, para preencher um buraco que só a conexão monádica pode curar. E, claro, os próprios arcontes, que se alimentam da energia emocional negativa gerada pela sua crença na separação. A história está repleta de exemplos de como esse sistema se mantém. No século IV, o Concílio de Nicéia decidiu quais evangelhos seriam canonizados e quais seriam queimados. Os textos gnósticos, que ensinavam a autolibertação, foram rotulados como heresia. A Inquisição, séculos depois, perseguiu qualquer um que ousasse questionar a autoridade da Igreja. E hoje, embora não haja mais fogueiras, a ridicularização e a desinformação cumprem o mesmo papel, manter você na ignorância da sua própria divindade. Mas a verdade é indestrutível. Em 1945, os manuscritos de Nag Hammadi foram descobertos, revelando uma visão de Jesus que não era a do Cordeiro sacrificado, mas a do Mestre que ensinou o caminho da autolibertação. No Evangelho de Filipe, ele diz: a verdade não veio ao mundo nua, mas veio em símbolos e imagens. O mundo não a receberá de outra forma. Esses símbolos não são mistérios inacessíveis, são chaves para decodificar a realidade. A monada não é uma abstração filosófica, é a sua essência, a centelha que o conecta diretamente à fonte. Então, como você ativa essa conexão de forma prática? As 5 práticas que mencionamos, reconhecimento da centelha divina, meditação monádica, consciência da alimentação arcontica, busca da gnose e manifestação da divindade, são o ponto de partida. Mas há um elemento que as une, a ação consciente. A gnose não é um conhecimento passivo, é um despertar ativo. Você não acredita na sua divindade, você a experimenta, a vive, a manifesta. Comece com o ritual de ativação. Durante 7 noites, antes de dormir, repita em voz alta: eu reconheço a monada em mim. Eu corto todos os laços com sistemas de controle arconticos. Eu reclamo minha soberania espiritual. Eu sou a luz. Eu sou uno com a fonte. Observe como seu sono se transforma. Talvez você tenha sonhos mais vívidos, ou acorde com uma sensação de clareza incomum. Talvez perceba que certos medos ou ansiedades começam a perder força. Essas são as primeiras rachaduras no sistema de controle. Nos próximos passos, exploraremos como cada um dos 7 arcontes opera, desde o arconte da ilusão, que distorce sua percepção da realidade, até o arconte da culpa, que o mantém preso ao ciclo de autoflagelação. Você aprenderá a identificar suas táticas e a neutralizá-las, não com resistência, mas com a força da sua própria conexão monádica. Também mergulharemos nas práticas avançadas dos gnósticos setianos, como o mistério da câmara nupcial, ensinado por Maria Madalena, que revela como a união com o divino acontece aqui e agora, não em um futuro distante. Mas lembre-se, o conhecimento sem ação é apenas teoria.
Os arcontes não serão derrotados por palavras, mas pela sua decisão de viver como um ser soberano. Cada vez que você escolhe não se submeter ao medo, cada vez que questiona uma autoridade externa, cada vez que se conecta com a sua centelha divina, você enfraquece o sistema. E quando um número suficiente de pessoas fizer o mesmo, o sistema entrará em colapso, não por uma revolução externa, mas por uma revolução interna. O despertar não é um evento, é um processo. E você já deu o primeiro passo. Agora, é hora de continuar. Você alimenta as estruturas que o aprisionam. Cada vez que silencia sua voz por medo de julgamento, cada vez que aceita uma narrativa pronta sem questionar, cada vez que entrega seu poder a dogmas ou autoridades, você reforça as correntes que o mantêm na escuridão. Mas aqui está a chave: o oposto também é verdadeiro. Cada ato de coragem, por menor que seja, é um golpe na armadura do sistema. Quando você compartilha essas verdades, não está apenas transmitindo informações, está acendendo uma chama em outro ser. Quando declara "Eu sou filho de Deus", não é uma frase vazia, é um reconhecimento de sua natureza divina, um lembrete de que sua essência transcende qualquer sistema de controle. E quando se inscreve para receber mais revelações, está dizendo ao universo: estou pronto para lembrar quem realmente sou. A mensagem de Jesus não foi sobre submissão, mas sobre libertação. Ele veio para despertar em você a consciência de que a divindade não está fora, mas dentro. Os arcontes, esses arquitetos da ilusão, temem uma coisa acima de tudo: que você reconheça sua própria luz. Porque, no momento em que o fizer, todas as suas mentiras desmoronam. Você não é um pecador. Você não é um escravo. Você é a centelha do Criador, manifestada em forma humana. E essa verdade é sua herança, seu direito inalienável. A liberdade não é algo que você conquista, é algo que você relembra. E o primeiro passo para relembrá-la é simplesmente parar de acreditar nas mentiras que lhe contaram.